Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa de macramê. Vamos lá? Compradinha, você pega ela aqui, você abre ela aqui. Tá, então aqui a gente vai começar cortando 44 linhas de 2,5 metros, 2 cilindros de madeira de... Esse aqui eu tenho 31 centímetros e meio de... Aqui ó, 1 centímetro de diâmetro. Essa aqui vai ser a nossa alça. Então a gente vai começar dividindo aí as nossas linhas. 12 linhas aqui, 12 linhas. E a gente vai começar a trabalhar com uma parte, essa aqui. Então aqui eu vou começar colocando no nosso cilindro, tá? Então eu vou começar colocando uma linha aqui, do jeito que a gente sabe. Esse é o nó inicial aqui. 6 de um lado e 6 do outro. Que eu vou começar usando desse lado, que é um lado da nossa bolsa. Do outro lado a gente vai usar as outras 22 linhas, ok? Então aqui de um lado eu vou começar colocando 6 linhas. E aqui do outro eu vou começar colocando 6 linhas. Então 6 linhas aqui, 6 linhas aqui. Bom, então aqui a gente tem 6 cordas de um lado, 6 cordas do outro, todas de 2,50 metros. Aqui do ladinho eu deixei uns 2 dedinhos, que é mais ou menos 3 centímetros. E agora aqui a gente vai fazer aí umas 5, 6 fileiras, vamos ver. Depois a gente vai acrescentar as outras linhas aqui embaixo. E esse é um lado e a gente vai fazer o outro lado igual, né? Mesma coisa. Então, eu vou começar fazendo aqui meus nós quadrados. Vou fazer um aqui no meio já. E vou fazer outra aqui, ó. Outro nó quadrado aqui. Agora eu vou fazer outra aqui no meio. E aqui já são como 2 fileiras. Então, eu vou fazer mais umas 3 fileiras de um lado, desse lado, né? E umas 5 fileiras aqui do outro. Então, eu já tenho 2, vou fazer mais 3, são 5, né? E assim por diante. Então, eu vou fazer... Agora eu faço nessas 4. Então, aqui a gente já tem 5 fileiras de um lado, 5 fileiras do outro de nó quadrado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. E aqui deu mais ou menos 6 centímetros, 7 centímetros. Que a gente vai colocar a mão aqui, ó. E agora a gente vai colocar as outras linhas aqui no nosso meio. Como é que eu vou fazer isso? Essas minhas linhas, elas têm 4 milímetros, né? Corda de algodão. Ela tá no meio. E eu vou colocar ela aqui, ó. Pego 2 linhas aqui, 2 linhas aqui e vou fazer... Quer dizer, 2 linhas aqui e essa aqui, né? Que tá no meio. Que vão funcionar como 2 linhas e vou colocar ela aqui. Aí eu já coloquei ela aqui, então eu vou pegar outra, ó, dividir no meio e vou colocar aqui desse lado também a mesma coisa.
E agora, as do meio que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer separado. Então, eu vou pegar duas linhas, né? Peguei essa, dividi ela no meio. Vou pegar outra, vou dividir ela no meio e vou fazer aqui o meu nó quadrado sozinho, ó. Fazer ele sozinho aqui. E depois que eu faço o meu primeiro nó quadrado aqui, agora aqui que eu vou adicionar ele aqui. Pego duas e duas e eu vou colocar aqui na posição. Agora eu vou fazer a mesma coisa até completar aqui. Então aqui eu vou pôr mais duas linhas. Tô fazendo aqui o meu nó quadrado. Então eu vou fazer mais dois nós quadrados e a gente vai estar acrescentando aqui 10 linhas no meio, tá? Então aqui eu já coloquei, ó, 1, 2, 3, 4 nós quadrados no meio, tem esses dois aqui no canto e a gente vai acrescentar, eu esqueci de falar, duas linhas aqui na lateral, pra gente unir na outra lateral. Então vão ser 22 mais duas, 24 linhas de cada lado, que vai ser aí pra nossa junção, né, da bolsa de cada lado. Então eu vou vir aqui e vou fazer mais um aqui, ó, nessa lateralzinha, uma linha de cada lado. E aí depois a gente começa fazendo aí as nossas fileiras. Aqui eu tenho uma, e aqui desse lado a gente vai acrescentar outra linha também. Então aqui agora a gente vai fazer mais 5 fileiras para ir preenchendo aqui, né? Porque aqui eu já tenho duas fileiras aqui no meio, mas ainda falta aqui e aí a gente preenche tudo aqui. Então eu começo aqui na fileira que tá faltando. Aqui eu coloquei um pezinho para segurar e aí aqui eu vou trabalhando para não cair, porque minhas linhas estão puxando para baixo aqui da minha mesa, né? Tá, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fileiras e notem que aqui do lado, ó, eu fiz descendo. Por quê? Porque a gente vai fazer o outro lado, que vai ser mais uma versão dessa, né? A gente vai fazer outro igual a esse pra pôr do outro lado. E a gente vai conectar ele aqui, ó, nessa linha aqui. A gente vai conectar com a parte de trás. Então a gente faz assim descendo porque a gente espera, faz a outra parte, a próxima peça, e aí a gente conecta uma na outra nessas duas linhas e depois a gente preenche o que a gente deixou aqui de lado, tá bom? Então agora eu vou fazer a outra parte e aí eu venho mostrar pra vocês eu conectando uma na outra, tá bom? Então eu vou fazer outra exatamente assim como eu fiz dessa versão aqui. Coloquei a minha 6 linhas, depois as 10 linhas no meio, depois uma linha aqui e desci. Então aqui eu fiz 5 fileiras e aqui eu fiz 5 fileiras. E agora eu vou fazer o outro igual, da mesma forma. Bom, então aqui a gente já fez a parte de cima e a parte de baixo iguais. Eu vou colocar uma sobre a outra aqui, ó, do jeito que eu quero que fique, né? E eu vou começar a fazer aqui as laterais pra a gente unir as duas partes. Então eu vou fazer só essas laterais aqui, pra gente deixar elas, coloquei um pezinho pra segurar. E aqui na lateral, vai pegar duas e duas, e a gente vai fazer um nó quadrado aqui, ó. E aí a gente vai unir. Aí fiz um desse lado, aí eu pego duas e duas, faço outro aqui e assim por diante.
Bom, então aqui a gente já fez aqui tudo até aqui, né? Dos dois lados. Aqui a gente já uniu, tanto de um lado quanto do outro. E aqui em cima. E agora a gente vai fazer o detalhe aqui no meio, né? Pra fazer esse detalhe, a gente vai começar aqui, ó, contando. A gente tem aqui os nossos quadrados do meio. Então, sem ser esse na ponta, a gente vai contar esse daqui, desse lado. Então, a gente vai contar 3 e vai ser um losangozinho que a gente vai fazer. Então, vão ser 3, outro losango e mais 3, outro losango. Então, aqui a gente vai sair 2 aqui pra dentro e um aqui pra dentro. E do outro lado vai ser a mesma coisa, só que ao contrário, um aqui, né? E aqui vai ficar um no quadrado, vai sobrar aqui. E aqui desse lado vai sobrar 2 nos quadrados. E do outro lado é a mesma coisa. Então aqui a gente vai deixar 2, ó. 2 nos quadrados. A gente vai começar aqui nesses 3, que é exatamente onde eu falei aqui. Então a gente separa esses 3 aqui com a mão, ó, pra gente entender melhor, né? E o do meio a gente vai puxar tanto para um lado quanto para o outro, quem tá aqui no meio. Então a gente vai começar com a linha 1, 2, 3 nos quadrados, o nó quadrado do meio, as duas linhas do meio. Uma vai puxar para cá e a outra vai puxar para lá. E aqui eu vou fazer mais ou menos na altura que eu quero que seja o meu losango. E eu vou começar a partir dessa, fazer um nó festonê aqui. Então essa é a linha guia. Eu vou passar uma vez a minha linha até em cima e depois outra vez essa mesma linha. E a gente fez aqui o nosso nó festonê. E aí eu vou seguir fazendo a mesma coisa com as minhas outras linhas, né? Passo uma vez, depois eu vou lá e passo de novo. Aí. E aqui eu vou mantendo essa linha aqui na vertical, né? Desse jeito aqui que eu quero que ela fique. Se mais pra baixo, se mais pra cima. Então eu vou meio que segurando ela aqui com essa mão. E com essa outra mão eu faço o nó. Então eu venho aqui, ó. E vou fazendo o meu nó festonê até essa linha aqui. A gente não vai passar daqui, né? Então, cada losango a gente vai usar aí só 3 nós quadrados aí. Ele vai ficar embaixo de 3. Então, desse lado eu já fiz para esse lado. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? Vou fazer pra cá. Então, aqui a gente vem a mesma coisa. Deixo a minha linha guia aí mais ou menos do mesmo jeito que tá essa aqui, né? Ó, na mesma direção. E vou trabalhando minhas outras linhas com a minha outra mão. Então, se eu quiser pegar assim, ó. São essas 4 que eu tenho que fazer mais. E aí eu vou mantendo aí assim. Aqui a gente já fez esse último. E aí está. Essa é a primeira parte aí, né? Do nosso losango. Agora a gente pode fazer as outras igual. Ou a gente pode continuar nesse, né? Aqui no meio, as 4, a gente vai fazer um nó quadrado aqui no meio. Antes de se continuar. Então, eu vou fazer um nó quadrado aqui. E aí eu vou seguir fazendo os outros aqui na lateral, tá? Então, primeiro a gente vai fazer esses 3 no meio e depois atrás, né? Pra depois a gente trabalhar com as linhas que sobraram nas laterais, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o restante e já volto.
Então, aqui a gente já fez 3 na frente e também 3 atrás, né? A parte de cima aí do nosso losango. E aí vocês percebem que sobrou exatamente 3 de cada lado. Aqui 3 e aqui 3. Então, a gente vai fazer agora os laterais, certo? Vou pegar o do meio e vou fazer pra cá. E a mesma coisa desse lado. Esse aqui pra cá. A gente vai fazer, né? Aí os losangos laterais. E depois a gente começa a fechar os nossos losangos aí, tá bom? Eu vou fazer aqui o lateral. Acho que não vou conseguir mostrar muito bem, mas é a mesma coisa, né? Vou pegar aqui o do meio, ó. No quadrado. E as minhas 2 linhas guias são essas. Vou puxar uma pra cá e outra pra lá. Eu vou fazer a lateral aí e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, então aqui a gente já fez as laterais, ó, já fiz uma quadrada aqui também. As 2 laterais a gente já fez. Será que eu vou mostrar pra vocês direitinho? Aí, ó, pros 2 lados e uma quadrada que não tá mostrando direito aqui. Aqui do outro lado é a mesma coisa, tá? Agora, o que a gente vai fazer é continuar aqui o nosso losango, né? Aí pra baixo, primeiro nos 3 do meio, vou fazer a mesma coisa. Primeiro nos 3 do meio, do outro lado também, depois as laterais. E aí a gente volta aqui porque a gente vai continuar mais algumas fileiras de nó quadrado normal aí embaixo, tá? Então eu vou continuar, é a mesma coisa, né, gente? Então vou pegar minha linha principal aí, vou puxar ela para um lado e vou puxar ela para o outro. Então aqui a gente vai puxar pra cá. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado pra cá. Então que eu já fiz esse. E aqui eu vou passar pro próximo. E aqui, tá vendo aqui? E assim por diante. Então eu vou terminar aqui e já volto. Bom, então aqui, ó, o que a gente vai fazer agora é começar a fazer os nossos quadrados que nem a gente fez aqui em cima, aqui embaixo. Então a gente começa olhando aqui na ponta, né, pra ficar mais fácil. Aqui eu tenho um nó quadrado, eu vou fazer outro aqui. Então eu vou começar com 2 linhas aqui, 2 linhas aqui, e vou fazer um nó quadrado. E aí, essa aqui vai ser a minha referência, eu vou fazer mais 2 nós quadrados aqui no meio. Vou pegar minhas 4 linhas aqui e vou fazer mais um nó quadrado aqui, outro aqui e outro aqui na ponta. Que
nem a gente fez aqui, basicamente. A gente vai fazer como essa fileira daqui, né? Então aqui mais 4 linhas. Bom, e aí assim por diante. Aí vamos ver se a gente consegue fazer umas 10 fileiras de nosso quadrado. Vamos ver se... Eu acho que a linha dá pra fazer umas 10 fileiras aqui embaixo. E depois a gente finaliza fazendo o fundo da bolsa, né? Aí. E assim por diante. Eu tenho 2 e 2, vou fazer outro nó aqui. Aí. Agora eu vou preencher aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então aqui eu já terminei as minhas 10 fileiras de macramê até aqui, ó. 10 fileiras de macramê. 10 fileiras de nó quadrado até aqui. Fiz dos dois lados já, igualzinho. E daqui a aqui ficou mais ou menos, deixa eu ver. Daqui a aqui a gente vai ter 21 centímetros, acho que tá bom aí pra ser uma bolsa, né? Pra caber as coisas. Aí aqui cabe o celular, cabe outras coisas. E agora a gente vai fechar a parte de baixo. Eu tô pensando em deixar uma franjinha. Então a gente pode deixar franja ou não. Então eu vou começar a fazer o fechamento que eu tô acostumada a fazer aqui no canal, né? Que é ver aqui na lateral, pegar 2 linhas como 2 linhas guias e ir fechando aí de nó quadrado, tá? E aí eu separo linhas pra cá, linhas pra lá, assim. Essa é minha linha guia, ou eu vou com ela até a metade. E aqui eu pego 2 linhas também e venho até a metade, ou eu uso só de um lado. E aqui eu vou começar a fechar. Eu pego uma linha assim, uma linha não, de cada nó quadrado. Aí eu tenho essas duas, jogo pra cima, ó, essa linha, essa também, agora eu pego a próxima linha, faço outra no quadrado. E aperto bem pra gente fazer aí o fechamento direitinho, né? Jogo uma linha pra cima e pego a outra linha. Então, de cada nó quadrado, mais ou menos a primeira e a terceira linha, a gente faz aqui um nó quadrado. Bom, então aqui eu já fiz, ó, acabou caindo por cima, mas ó, já fiz aqui, já fechei, eu puxei de um lado e do outro e fechei aqui na metade, como dá pra ver que tem, fechei aqui no meio, ó, puxei essa até aqui, a outra até aqui e dei uma fechada entre as duas linhas aqui no meio. E agora a gente vai fazer uns nós de finalização aqui e cortar uma franjinha, tá bom? Eu já comecei a cortar, ó, mais ou menos uns 15 centímetros ou 10 centímetros. E aqui eu já separei aqui, ó, umas 12 linhas, um montoadinho aqui na lateral. E eu vou pegar outra linha, essa aqui faz parte da que eu cortei aqui, que me sobrou. Essa linha aqui tem uns 50, 60 centímetros. E eu vou vir aqui e eu vou fazer um nó de laçada aqui, né? Fazer um nó de laçada. Aqui eu dou umas
5, 6 a 8 voltinhas, dependendo do tamanho que eu quero, ó. Passei por dentro aqui do meu loop. Vou subir. E agora eu corto. Eu corto aqui agora a parte que sobrou. Coloco pra dentro aí. E agora que eu vou fazer isso no restante também. Então a minha finalização vai ser assim. E agora que eu separo de novo, de tanto do lado quanto do outro. Tem 4, 5, 6. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De um lado e do outro. E vou fazer outra aqui. Se vocês acham que tá muito, vocês podem pôr um pouquinho mais de linhas pra fazer menos, né? Porque eu acho que eu vou fazer vários desse aqui no final. Mas aí depende de como vocês querem fazer também, né? Então fiz um loopzinho aqui e vou apertando aqui. E aí eu pego e puxo aí. Aí se eu quiser empurrar mais pra cima, assim. E aí eu corto a linha que tá sobrando aí pra cima e a de baixo também. Vou terminando aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que fica. Então aqui eu já terminei, consegui fazer 4, ó. Mais ou menos aí, eu cortei. Aqui tem uns 12 centímetros, eu vou dar mais uma reparadinha que eu acho que tá meio torto ainda. E aí, como ficou a bolsa. E aí você vai pegar ela assim, vai levar ela assim, né? E aqui você abre e vê as coisas aí adentro. Se quiser colocar até um fechinho magnético aqui também dá, ó. E aí, como é que ficou a bolsa? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.